ser-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não com os escribas. Senhor, abençoa esse momento da gente aqui na meditação da Tua Palavra. Fala com a gente, Senhor. Toca nos nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, essa voz tão boa, tão doce, Senhor, que quer nos ajudar e nos conduzir, nos iluminar, Senhor. Ajuda a gente aqui nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu fui colocar minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos, uma de 26, uma de 25, mas uma de 7 anos eu fui colocar para dormir. E aí na hora de dormir eu falei assim, porque ela tinha tido um sonho na noite anterior, um pesadelo. E aí a minha esposa falou: amor, vai lá olhar para o Carol, porque ela tá assim, angustiada, né? Aí eu fui e aí começamos a conversar e eu falei de Jesus, falei assim: o Senhor, filha, você sabe quem é Jesus? Ela falou: sei, é o Filho de Deus. Aí eu falei: você sabe por que ele veio à Terra? E aí eu falei que o homem tinha se separado, Deus criou o homem para viver junto de Deus, e o homem, com o seu livre-arbítrio, ele escolheu viver longe de Deus, e ele ficou distante de Deus. E essa distância, quando o homem decidiu isso, foi um pecado, e ele ficou fora do caminho do Senhor. E para ele retornar, precisava de alguma coisa muito forte, que era a morte, que era o que o homem
ganhou com a separação de Deus. E eu falei que Jesus tinha vindo, Deus tinha amado a gente de uma maneira tão maravilhosa, e que Ele tinha mandado Jesus. E aí esse homem podia se ligar novamente a Deus. Aí ela chegou e falou assim: papai, é igual aquele exercício que a professora manda ligar uma linha na palavra correspondente. Aí eu falei: é isso mesmo. Aí depois eu fiquei pensando, né? A ligação de Jesus, que Jesus faz, é com alguém que tem a ver. Nós temos a ver com Deus, o nosso interior, a nossa vida. Existe uma criatura que é essencialmente divina, né? O Salmos fala assim: vós sois deuses, né? Então nós temos uma essência divina em nós, e que isso ficou mortificado pelo pecado, pelo afastamento de Deus. Essa vida ela só é viva com a ceia. É como Jesus falou, né? A árvore, nós temos que estar conectados na videira verdadeira, para que a seiva, a vida, ela flua, né? Então, eu vi aquela palavra assim, que é uma coisa tão simples, que ela falou, ela entendeu que tinha uma palavra de um lado que fazia um sentido, uma palavra do outro que fazia outro sentido, ou que tinha a ver uma com a outra, e que você pegava aquela linha e ligava. E essa linha é Jesus, né? Muitas vezes você olha e vê as pessoas fazem um desenho, né? Um lado dizendo Deus, e outro o homem, o mundo, e um abismo. Não sei se vocês já viram esse desenho. E uma ponte, só que essa ponte ela tem uma forma de cruz, né? Então, essa é o grande, essa é a grande sacação, essa é o grande sentido. Eu, quando me converti, a pessoa que falou de Jesus para mim falou assim: a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz que os homens buscam por vários caminhos. Os homens estão procurando Deus por vários caminhos, estão longe de Deus. E foi como se você tivesse tido uma visão dos homens caminhando cada um para um lugar. Já viu aquelas coisas em rua, assim, de São Paulo, Nova York, aquelas coisas, multidões assim, andando um para um lado, outro para o outro? E eu tive aquela visão dos homens perdidos, sabe? Procurando Deus, procurando entender Deus, sabe? E a resposta é Jesus, né? Uma coisa que é interessante a gente frisar é que cada dia que a gente vai avançando, os homens vão relativizando tantas coisas, né? A gente falar de céu e de inferno virou uma coisa assim meio retrógrada. Isso de Deus e a misericórdia de Deus, ela é uma linha tênue, né? Deus é maravilhoso. Muita gente diz assim: poxa, mas Deus é tão bom, Ele não vai mandar uma pessoa para o inferno, Ele não vai permitir, né? Que Deus é esse? E essa própria justiça do homem é aquela que fala assim: poxa, se Deus é Deus, por que deixou aquela criança? Por que deixou cair aquela chuva? Por que deixou cair aquele raio? Por que deixou cair aquele avião? Né? A justiça do homem, ela vive em conflito com a justiça de Deus. Mas a maravilha é que na nossa justiça própria,
né? Que é aquela que faz a gente julgar os outros, né? Não julgar você, né? Essa justiça, você encontra sofrimento e dor, angústia, porque o governo não faz, porque a polícia fez assim, porque o Estado fez, porque o amigo fez, porque meu pai fez, porque meu marido, minha esposa fez. E a minha justiça, ela não encontra satisfação em lugar nenhum. Mas quando a gente encontra essa justiça de Deus, um entendimento e a revelação da justiça de Deus na nossa alma, gente, a paz. A paz. Por quê? Porque não depende da gente. Porque a justiça de Deus, o juízo de Deus caiu sobre Jesus. E Ele é a nossa justiça. Não precisamos de mais nada. Ele é a nossa justiça. Né? E isso é a maravilha do Evangelho. Que a gente não precisa fazer força para ter essa paz. A gente tem que crer. Tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Como disse Carolina. Que Ele veio ligar a gente a Deus. Que a gente estava longe, perdido. E que Jesus fez essa ligação. Ele é esse elo entre nós e o Senhor novamente. Ele trouxe a gente. E que existe inferno. E que existe céu. Não sei como é que é. Se a palavra é essa. Se é aquele negócio do fogo lá que os pintores da Idade Média desenhavam lá e tal. Eu não sei como é. Mas eu sei que é uma coisa terrível. Só de pensar que eu posso passar a eternidade longe do meu Senhor, do meu amado, para mim já é uma tristeza. Se eu imaginasse hoje viver sem a graça de Jesus, sem a graça de Deus, para mim já seria uma tragédia. Né? Vocês concordam comigo? Amém. Né? Então, esse é o discurso. A gente não pode ter medo de dizer que se Jesus veio, se Jesus disse, existe uma escolha a ser feita. Existe um caminho a ser seguido. Existe uma porta estreita. Existe um caminho lá. Existe uma escolha diária que nós temos que fazer. Que é a escolha pelo Rei. Que é a escolha pelo Senhor. Que é a escolha pelo amor de Deus. Amém? Eu costumo dizer que aqui é um lugar que eu não preciso ser ninguém. Eu fico feliz porque aqui é a igreja que Deus trata a gente como iguais. Somos todos iguais. Eu não preciso vestir roupa, não preciso vestir fantasia, não preciso ficar fazendo papel. Eu não preciso me querer ser líder, não preciso querer ser pregador, não preciso de nada, porque Jesus é a minha satisfação e eu estar aqui com vocês, dividindo, aprendendo, compartilhando, né, Hernani? Uma coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. Ter a paz do Senhor, ter a vida de Jesus dentro da gente, poder olhar no olhar do irmão e dizer assim: eu amo você, eu preciso de você, é bom estar com você. Se você precisar de mim, você pode contar comigo. Se eu precisar de você, eu posso contar com você, eu sei disso. E a gente pode se olhar e pode se ver e dizer assim: poxa, eu estou guardado, eu estou apoiado, eu estou suportado pelo corpo. Eu sinto segurança, uma segurança que não é financeira, não é uma segurança material, é uma segurança espiritual, uma segurança de Deus que está, do Espírito Santo, que opera na nossa vida, que opera no nosso meio, que faz esse movimento todo que eu não sei explicar, esse milagre. Mas nós podemos viver e experimentar na nossa vida esse viver, essa paz, essa justiça de Deus, de Jesus, né? E não ter medo de dizer: existe o céu, existe o inferno. E Jesus veio para morrer por você. Você vai escolher onde você vai passar a eternidade.
junto de Deus ou longe de Deus.